Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a vocês ao ciclo de aulas do quinto curso de Inverno de Fisiologia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas e pela Liga Acadêmica de Fisiologia da Unifal. Muito prazer, eu me chamo Rainer, eu sou graduando do curso de Biomedicina e sou atual presidente aqui da Liga. Tá? Antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos a vocês. As aulas serão postadas aqui no canal da Liga de Fisiologia todos os dias enquanto acontecem as atividades do curso de inverno. Tá? Então, todos os dias serão postadas duas aulas no mesmo horário, ao meio-dia. Tá? Já os minicursos serão postados o 1 na terça, o 2 na quarta e o 3 na quinta, tá? Às 7 horas da manhã. Na legenda de cada vídeo, vocês vão encontrar as informações do palestrante e o formulário de presença. Gente, o formulário de presença de todos os vídeos só vão se fechar no sábado às 11h59 da noite. Tá? Então, se você não tiver tempo de assistir durante a semana, dá tempo de você assistir no sábado. Só não se esqueçam, gente, de preencher o formulário de presença, porque a emissão do certificado de vocês vai depender disso. Tá? Então, ao final da legenda, vocês também vão encontrar o contato do palestrante. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem em mandar a dúvida de vocês para ele. Tá? Ele vai estar aguardando vocês para poder responder as perguntas de vocês. Tá? Bom, nessa primeira aula a gente vai conversar um pouco sobre a neuroplasticidade. Então, para a gente poder conseguir entender alguns desses fenômenos que rodeiam a plasticidade neural, a gente precisa saber as bases da neurofisiologia. Por isso, eu indico vocês a assistirem às aulas de potencial de ação, potencial de membrana e transmissão sináptica do ano passado, tá? Do curso de inverno do ano passado. Essas aulas estão aqui, disponíveis aqui na plataforma do YouTube, tá na playlist do quarto curso de inverno. E, gente, elas são essenciais para a gente conseguir entender e ter uma conversa produtiva sobre neurociência e neuroplasticidade. Tá? Então, eu já adianto a vocês que essa é uma aula introdutória e o meu intuito é dar uma visão geral do que ocorre na neuroplasticidade, tá? Bom, alguns autores eles definem a neuroplasticidade como a propriedade do sistema nervoso de alterar a sua função ou então a sua estrutura em resposta às influências ambientais que o atingem. Então é a capacidade do sistema nervoso de alterar as células que compõem esse sistema, de alterar a sua funcionalidade ou a sua morfologia de acordo com o estímulo que está chegando, tá? Quando que isso pode acontecer? Então, há pouco tempo a ciência acreditava que o sistema nervoso central ele era imutável. Tá? Então, ele era amadurecido na primeira e na segunda infância, e quando chegava na vida adulta, ele seria permanentemente constante. Esse permanentemente constante seria sem possibilidades de alteração. Isso vem sendo esclarecido, né, a partir de pesquisas desenvolvidas dentro da área da neurociência, que conseguiram mostrar pra gente que não é bem assim que a banda toca, não, viu, gente? Não é bem assim que as coisas acontecem. O sistema nervoso, ele é dotado de plasticidade. Tá? Isso significa que os neurônios, eles podem sim se modificar de modo permanente, ou então pelo menos por um período mais prolongado, tá? De acordo com a morfologia ou a função. E sem sombra de dúvidas que essa plasticidade ela é maior durante o desenvolvimento. E ela declina gradativamente no decorrer da vida adulta. Só que ela não cessa, ela não se extingue. Era isso que não sabiam até então. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber diferenciar a plasticidade do desenvolvimento da plasticidade adulta. Tá? Então, de modo geral, o sistema nervoso ele é construído durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal. E ele vai obedecer regras básicas do genoma humano. E a interação entre as informações do genoma e as informações do ambiente vão resultar naquilo que a gente chama de plasticidade ontogenética, que é a plasticidade do desenvolvimento. É essa plasticidade implicada durante o desenvolvimento. A gente sabe ainda que durante a fase gestacional, o embrião ele ainda pode sofrer influência ambiental proveniente principalmente da mãe.
Então vai estar ligado a fatores como alimentação, hormônio, medicamentos, uso de drogas, estresse. Aqui ainda entra questões imunológicas e questões emocionais, tá? E no pós-natal, o sistema nervoso ele vai se encontrar de forma extremamente susceptível à modulação do ambiente. Então é aí no pós-natal que o cérebro ele tem sede de aprender. Ele quer amadurecer e ele quer ser independente. Então, o menor estímulo ambiental que seja pode estimular a criar uma rede neural, formando padrão e, consequentemente, o aprendizado. Só que, gente, existe um período para que isso aconteça, existe um período crítico, existe uma fase, e é importante de eu pontuar aqui quando a gente fala de maturação do sistema nervoso. Então, é durante essa fase de período crítico que o ambiente ele é mais susceptível. Então, o período crítico é o momento do sistema nervoso imaturo e ele precisa do ambiente para poder criar rede neural. Então, qualquer estímulo vai poder criar uma uma rede neural e um padrão. E isso vai variar muito para as regiões do cérebro, tanto para as funções dessas regiões e os comportamentos subsequentes também. Então, esse período crítico ele só termina quando o organismo atinge a maturidade. E não existe regra, gente. Em 5 anos o cérebro já atingiu maturidade. Não. Não existe um tempo certo, mas a gente acredita em tempo médio. Tá? Assim como a linguagem começa a se desenvolver no humano por volta de 1 ano de idade, podem ter bebês que começaram a falar com 9 meses e podem ter bebês que começaram a falar com 1 ano e meio. E tá tudo bem. Tá? E o que a gente precisa saber é até quando pode existir esse período crítico. Por exemplo, na última década, os pesquisadores conseguiram mostrar pra gente que o lobo frontal é a última região do cérebro que amadurece de fato. Né? E a atividade de plasticidade neural nessa região começa a diminuir por volta dos 21 anos de idade. Então, isso aqui é só para poder mostrar para vocês que várias regiões do cérebro levam tempos diferentes para poder amadurecer de fato. Mas quando a gente fala de modificação no neurônio, o que ocorre no sistema nervoso? Como é que ele se modifica? É aqui que a gente entra nos tipos de neuroplasticidade. Tá? Então, existem formas diferentes do sistema nervoso se modificar. E a gente consegue classificar de 3 formas. Morfológica, claro, né? Vai alterar a morfologia desse neurônio. Então, alterações nos axônios, nos dendritos, nos espinhos dendríticos. Funcional, então, alterações na fisiologia neural e na sinapse. Neurotransmissor, receptor de membrana, expressão. Então, no funcional, é alteração na fisiologia. E comportamental. Alguns autores falam que essa neuroplasticidade comportamental é consequência da alteração morfológica e da alteração funcional. Tá? E sim, a comportamental está relacionada em grande escala ao aprendizado e à memória. Tá? Mas alguns autores definem como uma consequência. Vamos lá então, neuroplasticidade morfológica. Para a gente conseguir entender a alteração morfológica, a gente precisa imaginar a formação cronológica de um neurônio. Então, de forma bem rápida, a gente tem na neurogênese a célula-tronco, vai se diferenciar em um neurônio, né? E vai formar o corpo celular. O corpo celular formado vai prolongar seu citoplasma para poder formar o axônio. A partir do axônio vem os dendritos. Então a gente tem uma arborização dendrítica. Não iremos falar sobre célula-tronco e não iremos falar sobre o corpo celular. Nosso foco aqui é alterações nos axônios e nos dendritos. A gente vai seguir essa ordem. Plasticidade axônica. É a capacidade do axônio, então, se reorganizar, organizar sua estrutura em resposta à influência do ambiente. Quando que isso vai acontecer? Gente, alteração no axônio ocorre principalmente, na grande maioria, no desenvolvimento. Então, a gente está falando de plasticidade ontogenética. Então, é o modo como o sistema nervoso ele consegue lapidar aquele circuito neural. Como que ele vai formar um circuito neural? Como que um neurônio vai chegar perto do outro? Então, o axônio tem que prolongar. A gente está falando de crescimento desse neurônio, de prolongamento. Então, independente de onde ele deve ir, ele precisa saber o caminho que ele vai seguir, certo? Senão ele vai formar uma conexão em um lugar onde que ele não deveria formar e vai criar um circuito anômalo. E como é que isso acontece? Os axônios, eles seguem pistas, são sinais químicos, né? Que a gente chama de pistas, que vão direcionar o seu crescimento. Então, aqui, de uma forma bem generalista, trouxe para vocês uma ordem aqui, como se o axônio tivesse que seguir um labirinto, tá? Então, a gente tem que imaginar.
a gente tem aqui na figura A um corpo celular e o prolongamento desse axônio. Aí ele tem que chegar num lugar que é o alvo dele, que está do lado direito ali na figura A. Então ele vai prolongar, vai se aderir à superfície celular para poder ter estabilidade e vai continuar prolongando. Como que acontece esse direcionamento? Esses sinais moleculares, eles são quimioatrativos ou quimiorrepulsivos. A gente tem classes, então, semaforinas, netrinas, efrinas, todas elas vão conseguir direcionar esse neurônio, esse axônio, para o direcionamento axônico dele. Tá? Então, a partir do cone de crescimento, esse axônio vai se prolongar. Na figura B, como vocês conseguem ver, ele se adere à superfície celular para poder ter estabilidade. Na figura C, ele encontra esse sinal molecular que vai fazer uma repulsão. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, são 7 bilhões de neurônios que a gente tem. E enquanto isso é formado, são muitas redes entrelaçadas. Então vai ter sim um bloqueio para que esse neurônio não passe do lugar onde deveria passar, porque tem redes entrelaçadas que não permitem essa passagem. Tá? Então ele vai fazer uma curva ali, vai dar uma volta e vai ser atraído por quimioatração, também por sinais moleculares, para poder chegar no seu alvo. Tá? Então, imagina, ele tem que fazer esse labirinto todo para poder chegar no lugar onde que ele deve, né? Essa etapa que eu falei para vocês chama direcionamento axônico. E no meio desses bilhões de neurônios formando ao mesmo tempo, se prolongando ao mesmo tempo, vocês acham que tem chance de dar errado? É possível ter erros? Gente, a chance de dar errado é muito grande, né? Óbvio, um labirinto. Só que, gente, vocês têm que lembrar, o cérebro da gente é incrível. Ele tem capacidade de conseguir fazer esse direcionamento para cada tipo de neurônio e no momento certo, tá? Então, a taxa de erros para isso é bem baixa, mas pode dar errado, tá? Um erro que pode acontecer são as digenesias calosas. Então, durante a formação do corpo caloso, a gente tem esse crescimento, esse direcionamento a partir do cone de crescimento. O neurônio ele vai formar, ele vai se prolongar de acordo com o sinal molecular para poder atravessar. Então, o corpo caloso, ele tá no plano mediano longitudinal do cérebro e ele tem a função de interligar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Então, os neurônios, eles precisam atravessar de um lado para o outro, tá? Então, vai formar feixe de fibra nervosa que vai se direcionar de um lado para o outro para poder criar comunicação. Numa disgenesia, por motivos desconhecidos, essa sinalização não acontece de forma perfeita e o cone de crescimento do corpo caloso acaba continuando seu trajeto no mesmo hemisfério. Isso vai formar de cada lado um feixe anômalo, que a gente chama de feixe longitudinal aberrante. Vocês conseguem ver em rosa na figura B, que ao invés dele atravessar, como na figura A, ele se prolonga no próprio lado, tá? Então, ele vai formar esse feixe aberrante. Mas vocês conseguem perceber que ainda assim ele consegue criar alguns feixes remanescentes que conseguem atravessar, bem poucos, mas que conseguem atravessar. Então, o corpo caloso, no final das contas, não é formado. Ou ele vai ficar reduzido nesse feixe remanescente, ou ele vai ficar muito menor do que deveria. A consequência disso vão ser graus de epilepsia, dos mais variados, e até retardo mental. Mas vai depender muito da formação individual de cada pessoa. Plasticidade dendrítica. Então lá, os dendritos são prolongamentos dos axônios que se ramificam de forma múltipla, lateralizada e perpendicular ao axônio, com o intuito de alcançar outros neurônios para poder fazer conexões. Tá? Então a gente tem dendritos no corpo celular e a gente tem dendritos pós-axônio. Tá? E a gente chama de árvore dendrítica por quê? Por causa da abundância na quantidade de ramificação que um neurônio consegue fazer. Quanto mais ramificação dendrítica, maior a superfície de contato com outros neurônios, né? Mais longe essa comunicação consegue chegar e mais informações simultâneas esse mesmo neurônio consegue processar e passar para frente. Então, esse videozinho é só para vocês terem noção do que é essa árvore dendrítica quando a gente fala é muita ramificação, gente. E quando que isso pode acontecer? Claro, vai se iniciar durante o desenvolvimento embrionário, vai aumentar durante o pós-natal, mas interessante, é durante a juventude, dos 14 aos 21 anos, que tem uma maior arborização. É o momento em que ocorre a ramificação de forma mais pronunciada, tá? E como isso ocorre? O que influencia isso acontecer? A resposta está aqui.
neurotrofina, gente. Neurotrofinas são proteínas responsáveis em auxiliar na sobrevivência, no desenvolvimento e nas funções de neurônio. Sem neurotrofina não tem plasticidade. Sem neurotrofina não tem plasticidade, tá? Algumas delas eu coloquei aqui: fator de crescimento neural, neurotrofina 3, neurotrofina 4 e uma importantíssima, fator neurotrófico derivado do cérebro. Gente, BDNF. BDNF, ele age através de receptores TrkB, tá? Ajudando na manutenção, no crescimento e na diferenciação de novos neurônios e novas sinapses. Ele possui a capacidade de modular a plasticidade neural. Gente, é genial! BDNF tem um papel importantíssimo e os pesquisadores, as pesquisas mais recentes, tentam provar a importância de BDNF em paciente diagnosticado com depressão, por exemplo. Então, depressão maior, que tem que é aquela tratada durante anos, né? Mas que se mostra resistente a tratamentos convencionais, eles tentam provar que os níveis séricos de BDNF pode, né, modular, de certa forma, a plasticidade desses neurônios, inclusive os neurônios envolvidos em respostas depressivas. Então, tem pesquisa que está avançada, tem pesquisa que está procurando entender e responder essas perguntas. Mas a gente vai falar de BDNF um pouquinho mais para frente. Plasticidade sináptica. Chegamos na tal. Por quê? O tipo de plasticidade mais prevalente no cérebro adulto, tá? Então, a partir dos 21 anos, quando já tá tudo maturado, amadureceu tudo, é aí que tá. Plasticidade sináptica é ela que é mais prevalente no cérebro adulto. Então, é a capacidade da sinapse se alterar conforme o estímulo, tá? De forma funcional ou de forma estrutural. Tá? E pode acontecer tanto em sinapses excitatórias e inibitórias. Essas alterações nessas sinapses podem resultar em, por exemplo, alteração no número de neurotransmissor, então produção de neurotransmissor, alteração no número de receptor de membrana para esses neurotransmissores e sensibilidade desses receptores aos neurotransmissores. Então, esses três fatores vão implicar, podem implicar, no caso, no quão efetivo é essa resposta desse neurônio. Então, mudanças plásticas podem trazer essas alterações, mas é importante eu pontuar que não limita apenas a isso, porque depende de outros fatores que são essenciais para essa plasticidade acontecer, e é sobre esses fatores que eu quero falar com vocês. Existem N formas de eu explicar para vocês como a plasticidade sináptica acontece. Eu poderia, sim, exemplificar com embasamento teórico sobre hipocampo, sobre processamento de informação, rede neural, potenciação de longa duração, que é a base da aprendizagem. Porém, meu foco não vai ser memória. Eu vou explicar para vocês de um ponto que eu acredito que vocês desconhecem sobre os antidepressivos. Tá? Então, antidepressivos e neuroplasticidade. Como assim? O que a gente aprende é que os antidepressivos só aumentam a disponibilidade de monoaminas, né, como a serotonina, por exemplo. Não, gente, não é bem assim que a coisa acontece, não. Então, ó, de modo geral, o que a gente aprende? Que são drogas que aumentam a disponibilidade de monoamina, como serotonina, dopamina, noradrenalina. Aí, como? Inibindo a recaptação de neurotransmissor ou diminuindo a degradação desse neurotransmissor, tá? Logo, vai aumentar a quantidade desse neurotransmissor na fenda sináptica e vai melhorar os sinais clínicos negativos de depressão. Foi isso que a gente aprendeu, certo? Só que o mecanismo de ação as consequências desse mecanismo de ação, gente, é mais complexo do que isso, tá? E não é bem assim que acontece. Vai sim aumentar a quantidade de neurotransmissor, só que a consequência disso vai estimular a longo prazo a neuroplasticidade, vai alterar a expressão gênica, tá? Aumenta fator essencial para a plasticidade neural. A principal proteína envolvida nisso é a CREB. O que é CREB? Proteína ligante ou elemento de resposta ao MP cíclico. Eu trouxe aqui uma imagem para poder exemplificar isso aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um neurônio pós-sináptico, a membrana, com alguns tipos de receptores nessa membrana. Tá? A gente tem várias vias, várias cascatas coloridas aí, de formas diferentes. E lá embaixo a gente tem um círculo. Esse círculo representa o núcleo dessa célula. Então, lá, esse círculo é o núcleo. Que
Logo, à direita, aí vocês conseguem ver em verde, tem o aumento, altera a expressão gênica e aumenta esses mediadores, certo? Então vamos lá. A gente tem receptor de membrana acoplado à proteína G. Quem são eles? Por exemplo, 5-HT de serotonina, o de dopamina, o de noradrenalina, tá? De serotonina tá ligada à proteína GQ, dopamina e noradrenalina tá ligada à proteína GS, tá? A gente tem receptores ionotrópicos, que são canais iônicos que permitem o influxo de cálcio, então o cálcio entra dentro da célula. Quem são? NMDA, receptor de glutamato, tá? E a gente tem também receptor de neurotrofina, tá aí, TrkB, receptor de BDNF. Vamos um por um, então. Receptor acoplado à proteína GS. O que eles vão fazer? A via é em azul. Então, fosforila, o receptor ativado, né, vai fosforilar a adenilato ciclase, que aumenta a quantidade de AMP cíclico. O aumento da quantidade de AMP cíclico vai aumentar a proteína quinase A, tá? Que vai fosforilar CREB lá no núcleo da célula. Fosforilando CREB aumenta, né? Acontece a alteração na expressão gênica e aumenta esses mediadores em verde. A gente tem também, pulei aqui. A gente tem também os receptores acoplados à proteína GQ, que ativa a fosfolipase C, que está em laranja aqui, que vai aumentar o influxo de cálcio. Aí a gente vai lá para os receptores ionotrópicos. Então, a ativação desses receptores ionotrópicos aumenta o influxo de cálcio intracelular. Então, o cálcio intracelular aumenta a sua concentração. E isso ativa as vias dependentes de cálcio, que tá em rosa. Então, o cálcio se liga à calmodulina e pode ter dois destinos. Essa calmodulina pode fosforilar a calmodulina quinase 2, que vai fosforilar CREB, que vai alterar a expressão gênica, que vai aumentar os mediadores em verde. Ou essa calmodulina pode fosforilar a calmodulina quinase 4, que fosforila CREB, que altera a expressão gênica e aumenta os mediadores em verde. Ah, vocês estão vendo que tudo é a mesma consequência. E a gente tem receptor de neurotrofina, então BDNF se liga a TrkB, TrkB ativa a MAP quinase em vermelho, que ativa uma quinase ribossomal que fosforila CREB. Logo, altera a expressão gênica e aumenta os mediadores em verde. Quem que são esses mediadores em verde? Então, a fosforilação de CREB altera a expressão gênica e aumenta eles. Então, a gente tem tirosina hidroxilase. Ela é responsável por formar mais monoaminas. Então, mais monoamina está sendo formada, porque o aumento de tirosina quinase favorece isso. A gente tem também BDNF, que eu já falei, que modula a plasticidade sináptica, modula a plasticidade do neurônio, tá? E ele induz a diferenciação dessa plasticidade. A gente tem aumento de FOS. FOS é um fator de crescimento. A gente tem fator liberador de corticotrofina, sinaptofisina. A gente tem aumento de expressão de receptor de membrana, tá? Gente, tudo isso vai estimular a remodelação dessa sinapse. Vocês percebem que o simples aumento da disponibilidade de uma monoamina é capaz de criar um sinergismo de ação? Coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e o resultado disso é totalmente voltado para a remodelação daquela estrutura do neurônio, tá? Então, quando a gente para e pensa, poxa, por que o antidepressivo demora tanto tempo para começar a fazer efeito? Gente, a resposta tá aí. A resposta tá aí. Alterar a expressão gênica não é algo que acontece de um dia para o outro e vai fazer efeito. Não tem como. Isso leva tempo para poder começar a ter um efeito significativo, tá? E vai melhorar, sim, de forma positiva aquela plasticidade sináptica e, como consequência, melhora os sinais e sintomas de depressão. E sempre vai ter benefício na neuroplasticidade? Não, gente, a resposta é não, tá? Nem sempre vai ter esse benefício. A neuroplasticidade, ela não necessariamente é de natureza compensatória, tá? Que, no caso, vai resultar em benefício ao paciente, à pessoa, ou à situação que está acontecendo. Muito pelo contrário, existem sim situações que a plasticidade é mal adaptativa. Ela resulta em sintomas. Um exemplo disso é a própria depressão.
Bom, gente, essas aqui foram as minhas referências bibliográficas, tá? Tem referência bibliográfica complementar. Eu utilizei esse artigo aí para poder embasar sobre a última parte que eu trouxe aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre neuroplasticidade. Existe muito mais coisa do que isso, tá? Eu trouxe aqui só um gancho, uma introdução sobre esse tema. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, tá? Pela participação de vocês no quinto curso de inverno. Essa aqui é a primeira aula do ciclo. Eu espero que vocês gostem e vocês continuem aí no curso e aproveitem bastante essa semana que a gente vai ter de muito conhecimento. Qualquer dúvida pode entrar em contato através desse e-mail que tá aqui embaixo, tá? Para dúvidas. E obrigado, gente. Até mais.